Fala galera, bem-vindos a mais uma atualização aqui do Ace na rede. E não deu pro João. O João acabou de cair na terceira rodada pro Nico Jarry. Cara, que jogo. Foi um jogo difícil de ver, né? O João em muitos momentos delicados ali. O João que parecia não estar 100% fisicamente, sentindo alguma coisa no pé, na perna ali. Mas a gente vai entrar nos stats aqui mais para vocês. Mas, galera, vale ressaltar o quanto esse chileno jogou hoje. Imagino que fez o seu melhor jogo de Wimbledon e talvez o melhor jogo do ano, né? O João que jogou um jogo bem jogado, claro, errou bastante em algumas horas críticas também, contou com um pouquinho de falta de sorte, principalmente numa devolução ali que era para quebrar no último set, no pé do Jarry ele voltou, mas enfim, esse é o tênis. A gente está muito orgulhoso do João Fonseca e vamos dar uma analisada aqui, vou colocar na tela para vocês. Primeiro os stats da partida, né? O jogo que terminou 3-1 para o Jarry, 6-3, 6-4, 3-6 e 7-6 no tie-break. João que nesse último set teve 4-2 a seu favor no placar, mas aí o Jarry sacou muito bem, o cara que sacou bem durante o jogo todo, como a gente pode ver aí, fez 25 aces. O João, que também é um grande sacador, converteu apenas 8 aces. Então foi um jogo muito baseado no saque, apesar do João ter imprimido aí uma boa porcentagem de primeiro saque em quadra, né? A gente vê praticamente 90%, é um número muito alto, mas claro, né, depois de colocar esse saque em quadra, é necessário ainda jogar bem, converter os pontos, e o Jarry voltou bastante bola do João. Foi um jogo com várias oportunidades de breakpoint para o João, nas quais ele converteu apenas um, então isso foi a parte mais sofrida de ver o jogo, né? Muita oportunidade de quebra para o João e essas oportunidades não se concretizando ali, então isso pegou um pouco. E o Jarry também, que teve menos oportunidades de breakpoints que o João na partida, converteu o dobro que o João, duas no caso, né? O João foi apenas uma. Então, cara, uma partida dura para o João, mas imagino que essa reflexão é necessária. O João, com 18 anos, precisa também digerir esse tipo de derrota. O João que se sentiu. Eu senti, na verdade, né, o João em quadra em alguns momentos cruciais que a energia do João não estava lá em cima como normalmente fica, né? Não estava comemorando tanto em pontos que talvez era importante comemorar ali, pegar um pouco de energia da galera. Mas é isso. Vamos entender também agora nas próximas notícias o que o João tinha no pé, né? Inicialmente ele chamou 2 atendimentos de fisioterapeuta na partida. O primeiro deles, né, ele tirou o tênis ali, mexeu mais na planta do pé, alguma coisa ali que parecia estar incomodando bastante ele. E quase no final do jogo ele também pediu mais um atendimento, que aí o fisioterapeuta mexeu um pouco mais na perna dele, entre o joelho e o pé ali. Então a gente vai entender isso. Mas não imagino que tenha prejudicado muito o João na partida, né? Apesar dele ter pedido o fisioterapeuta, durante o jogo a gente não viu o João mancando muito e nem reclamando tanto assim dessas dores. Galera, o Jarry que volta para o top 100 agora, né? É um jogador que chegou a ser top 16 do mundo e ele foi muito bem no ATP 1000 de Roma no ano passado, no ano retrasado, se não me engano, e no ano passado, como ele não conseguiu defender os pontos e não teve um ano muito bom, ele acabou de top 16 caindo para top 140 e alguma coisa, enfim. Mas agora, pegando a oitava de final em Wimbledon, ele volta para o top 100, tá? Ainda precisamos ver essa posição. E o João também fura o top 50, provavelmente vai ter o seu melhor ranking na carreira agora, a gente precisa de algumas confirmações, mas o João vai ficar entre top 40 e 50 do mundo, o que é um grande feito. O João aos poucos chegando aí perto do top 30 e muito legal. Galera, eu vou colocar aí na tela para vocês uns stats interessantes aqui do site de Wimbledon. Primeiro o shot quality, né, que esse shot quality
eu entendi aqui sendo do torneio inteiro, tá? É um comparativo entre os dois atletas que jogaram hoje, o Jarry e o Fonseca, mas são stats acumulados do torneio inteiro. Então aqui a gente vê o saque do Jarry, 8.8 de overall, né? Um saque muito bom. O Jarry que ganhou o jogo no saque, com certeza hoje. O João estava com dificuldade de voltar. E a gente vê o João Fonseca com um high stats aí também em cima do saque, 8.3, né? O retorno do João tem uma média mais alta do que o Jarry. O João, que tem trabalhado bastante seu retorno, era um dos pontos fracos do João no começo do ano. E a gente, cara, vê nitidamente um trabalho sendo feito em cima disso. Além do saque, que o João já tinha um saque muito bom, muito forte, né? Mas, cara, o que o João mostrou do saque dele em Wimbledon, nesses 3 jogos, foi incrível, cara. Uma melhora significativa, né? Vamos ver agora a gente vai voltar para a temporada de quadradura. Imagino que o João vai nos dar muita alegria ainda esse ano, galera. O forehand também, bem parecido a nota dos dois, né? 7.6 para o Jarry e 7.5 para o João. E o backhand ali, o Jarry um pouco mais à frente, 8.3 contra 7.2 do João. O backhand do João, a maioria, se não me engano, não preciso ver isso, mas vendo o jogo, me pareceu que a maioria dos erros não forçados do João vieram do seu backhand, tá? Então, talvez um ponto aí pra gente refletir. Vou colocar aí na tela para vocês agora também um stats legal que tá lá no site de Wimbledon, que é um stats comparativo entre os dois de todo o torneio, né? Então aí a gente colocar na tela para vocês também, a gente pode ver que o Jarry durante todo o torneio ele fez 65 aces, né? Contra 27 do João. Duplas faltas também. O Jarry cometeu 17, o João 10. Cara, 10 duplas faltas no torneio todo, né? Nos 3 jogos de Grand Slam, cara, é muito pouco. O João melhorou muito seu saque. A gente pode ver aí também, o primeiro saque do João é muito forte, né? E quando o saque é muito forte, normalmente o cara tem uma porcentagem menor de acerto, né? Um cara que tem uma margem de segurança muito baixa no saque. E a gente vê o João colocando 70% do seu primeiro saque, mesmo sendo uma bomba, né? Esse número é muito bom. A gente vê o Jarry, que é um sacador, hoje fez aquilo tudo de ace, saltando de ace no campeonato, e ele não tem os stats do João, né? A gente pode ver 66%, mas já tem 80% dos primeiros saques ganhos, ou seja, talvez o saque dele incomoda mais. O João tem um saque muito forte, mas dá para perceber que o Jarry trabalha melhor as opções de saque, né? Sabe escolher melhor um pouco aonde sacar e a angulação de saque também. Às vezes dá para ver que o Jarry tira um pouquinho a mão do chapado para dar um pouco de slice, continua um saque muito forte, mas ele consegue direcionar mais isso. E os dois, cara, com status muito fortes na questão de games sacando, né? O Jarry tem 93% de vitórias em games que ele saca e o João 90%. Né? São jogadores muito difíceis de se quebrar também. Então a gente vê também breakpoints do Jarry 39%, o João com breakpoints convertidos 25% é muito baixo, né? A gente vê os maiores jogadores da história, Djokovic, Federer e Nadal, são jogadores que se aproximam, ficam entre 40% e 50% de aproveitamento nos breakpoints que tem a oportunidade de quebrar, né? Isso, cara, é um dos stats mais importantes a longo prazo na carreira de um tenista, né? Aproveitar essas oportunidades quando elas aparecem. Vamos ver mais alguma coisa. O saque mais rápido, a gente pode ver que o saque do João no torneio mais rápido foi 228 km por hora, e um sacador que nem o Jarry não conseguiu chegar nesse número, 3 km a menos ali, né, por hora a menos. O João também, que teve 20 rallies cumpridos, enfim, status muito legais da gente ver, galera. Acessem lá o Wimbledon para ver um pouco mais sobre isso. E só concluir esse vídeo também, dando mais algumas informações de alguns jogos de hoje, né? O Alcaraz, que está jogando com o Struff agora, na quadra central, tá ganhando de 2-1 em sets, mas tá empatado no 4-4 com o Struff sacando no quarto set, tá? O Alcaraz que já perdeu pro Struff uma vez. Se não me engano, o head-to-head é 3-1 pro Alcaraz, 2-1, algo do tipo. Então é um cara que já sabe o caminho,
E também passar duas informações de dois jogos interessantes para vocês. Taylor Fritz, também que não tinha um head-to-head positivo contra o Fokina. Se não me engano, eram 3 jogos, estava 2-1 para o Fokina nesse head-to-head. E ganhou do Fokina também, 3-1. E o outro jogo também, Rublev passou o carro em cima do Manarino. Eu imaginei que o Manarino ia dar um pouco mais de trabalho para o Rublev, sendo um jogo na grama. Mas o Rublev parece estar numa boa fase de novo e passou o carro. Beleza, galera? Se o João ganhasse esse jogo, ele ia jogar contra o Cameron Norrie nas oitavas de final, mas quem vai jogar é o Jarry, então vai ser um jogo que, na minha concepção, 60% a 40% para o Jarry aí, por ser um sacador muito forte, apesar do Cameron Norrie estar jogando em casa também. Beleza, galera? Eu volto com mais atualizações para vocês aí. Pena que o nosso João Fonseca não tá mais no torneio. Em breve eu vou passar um vídeo também falando dos próximos passos do João, quais torneios ele está inscrito, quais torneios ele vai jogar, um pouco da agenda aí pra gente poder se programar para assistir também. Beleza, galera? Então agora a gente torce pelo bom tênis, não mais pelo João nesse torneio, nem pela Bia. Mas é isso. Valeu!